Galera, é isso aí. 773 bilhões de anos depois de postar algum último vídeo, né? Que na real eu realmente não lembro quanto tempo faz que eu não posto nada aqui. Mas é o seguinte, né? Eu tô com um projetinho novo, tô montando um cenário de RPG. E aí eu cheguei num seguinte ponto que eu pensei que talvez pudesse ser um ponto interessante para um vídeo, que é a criação de NPCs, né? Como eu tô fazendo um cenário, eu ainda tô muito nisso, eu tô fazendo a parte teológica dele, a cosmologia e tal, tô criando os deuses e os planos deles, enfim. Não sei nem o que eu tô fazendo isso, mas eu não faço nada da vida mesmo, então vou dar um jeito de se distrair, né? E o que que acontece? Quando eu parei e pensei assim, cara, eu preciso que esses NPCs tenham vida, sacou? Que não seja só um ser que eu criei na minha mente e que eu vou fingir ser eu quando eu estiver narrando, entendeu? Como eu tô criando um cenário e talvez esse cenário não seja só pra mim, eu preciso que quando alguém leia isso, a outra pessoa sinta o que eu quis fazer quando eu criei esse personagem, sacou? O que que a pessoa deve sentir, o que que a pessoa deve pensar daquele personagem. Aquele ser precisa ser vivo, né? E não só em relação como é que eu vou dizer? Ao jeito dele, a forma dele ser, mas ele tem, querendo ou não, uma história. Bem, isso daí já é uma concepção minha, e todos nós somos um reflexo do nosso passado, entendeu? Então, querendo ou não, a gente sempre acaba precisando criar um passado pro nosso ser para que ele exista, sabe? Para que ele você sinta que ele é alguém de verdade e não só um cara que vai chegar ali para fazer parte da sua campanha, entendeu? Inclusive a aparência, às vezes a gente fala, ele é um cara alto de cabelo preto e acabou, tá ligado? E você acaba ficando com um cara genérico que você não vai lembrar da aparência dele depois, entendeu? Mas enfim, na real nem sei como é que eu vou editar isso, essa parte da imagem. Talvez eu faça isso em forma de podcast. Na real acho que eu vou fazer essas coisas. Acho que eu vou começar a fazer podcast porque é mais fácil pra mim. Eu tô muito sem tempo, mas falar é bem de boa, né? E eu vou fazer mais ou menos as coisas da forma que eu penso, sacou? Vamos lá. Primeiramente a gente precisa pensar, não em ordem de importância, mas dividindo em tópicos mesmo, né? Falar da aparência e do corpo desse personagem, como ele é, né? Se ele é alto, baixo, magro, gordo, forte, enfim, magrelo, etc. A idade que ele aparenta ter, não necessariamente a idade que ele tem, né? Que se envolve de aparência, mas acaba sendo duas coisas. A própria postura, a própria forma como o cara se mostra, sacou? Quando você olha pra ele, a forma que ele se organiza, sabe? Às vezes o maluco anda meio torto, sabe? São coisas assim que às vezes fazem você ter uma noção. Por exemplo, um nobre, um guarda andaria com a postura certinha, sabe? Aquela coisa do peito pra fora, barriga pra dentro e queixo pra cima, entendeu? Enfim, isso acaba fazendo um pouco de diferença. Talvez você consiga sentir a energia desse cara, né? E quando eu digo isso, às vezes não é nem pro jogador ver, e sim pro mestre conseguir imaginar. Às vezes a gente cria um NPC que não faz muito sentido, sacou? Você cria ele, as características dele, mas você sente que ele não existe, sacou? E isso seria importante, você saber da existência dele, você sentir essa existência dele. A forma como ele anda, como ele se move, o gesto, sabe? Essas coisas são importantes. Se ele usa poucos gestos, se ele usa muitos gestos, se ele anda pisando forte no chão, enfim, várias coisas. A aparência, sacou? O cheiro, a aparência do cara, se o cara tá limpo, o cheiro, se ele tá fedendo, se ele tem algum machucado, alguma coisa, entendeu? Cabelo, tamanho, penteado, se usa alguma coisa. Enfim, a aparência é importante, inclusive, tipo, a própria roupa que o cara tá usando descreve muito também, né? Enfim, outro ponto também que é
bom você falar é talvez da intelectualidade daquele ser, né? Intelectualidade daquele personagem. Por quê? Porque é bom você saber o quão inteligente aquele cara é e a quantidade de informações que aquele cara tem, entendeu? E como ele adquiriu essas formas. Ele é um acadêmico, dependendo do cenário, obviamente. Ele estudou alguma vez, ele nunca estudou na vida. Ele era, sei lá, aprendiz de um mago, ele era um nobre que foi treinado por algum sábio. Enfim, as coisas são possíveis, entendeu? A forma como esse personagem pensa, sabe? Tem gente que você vai falar, a pessoa vai te responder na hora, a gente precisa pensar. E os pontos são praticamente infinitos se você for parar pra pensar na intelectualidade do cara. Se ele é especialista em alguma coisa, a- como ele se porta diante das pessoas também é importante você saber disso. Porque eu, principalmente narrando, né, quando eu comecei a narrar isso, enfim, eu narro D&D, não só D&D, mas enfim, eu narro RPG faz o quê? Uns 5 anos, eu comecei a narrar novo, né? Mas há uns 2 anos atrás, um ano atrás, os meus NPCs eram muito parecidos, eram só um reflexo de mim, eu nunca pensava se o camarada ali era introvertido, sabe? Porque tem uns personagens que podem ser tímidos, entendeu? E às vezes a gente acaba esquecendo desses detalhes e quando a gente vai ver todos os personagens da nossa campanha, todos os NPCs são mais ou menos parecidos, entendeu? Seriam o mesmo NPC em diversas funções, né? Mudando às vezes um pouco a aparência dele. O temperamento, sabe? Tipo, se ele é aqueles cara que fala que fala grosso, que ou se o cara fala triste, se ele aparenta ser, entendeu? Coisas assim, sacou? Se ele às vezes tem uma parada também que é muito importante que é como ele responderia a ameaças. Eu acho que também é da hora de você saber disso, entendeu? Se ele se sentir ameaçado, o que que ele faz? O instinto. Por que que ele faz isso, entendeu? Se ele foge, se ele sai na mão, entendeu? Enfim, e assim vai. Né? Enfim, mas o que? Deixa eu pensar. Talvez senso de humor, entendeu? E aquela parada que eu tinha falado de história, né? O que que faz a pessoa ser quem ela é? E, obviamente, objetivos, medos, coisas assim, entendeu? Às vezes você fazer um passado onde a pessoa tenha segredos é interessante, tá? Mesmo que esses segredos não venham a ser expostos na aventura nunca, mas é interessante, é bacana, porque você acaba enriquecendo aquele personagem, entendeu? Ele é alguém, ele, sacou? Ele existe, né? A forma como o personagem fala também, né? As palavras que ele usa, se o vocabulário do cara é grande ou não. É, a forma como ele junta as palavras, às vezes, sei lá, se ele tem algum sotaque ou se ele organiza as frases, enfim, de forma normal, tipo sujeito, verbo, predicado, ou se ele inverte alguma coisa, se ele tem algum hábito na fala, a voz, se ele fala alto, se ele fala rápido, devagar, essas coisas são importantes. Ainda mais na parte de você sentir o emocional do NPC, sacou? Às vezes o cara fala rápido porque tá nervoso, entendeu? Ou o cara tá falando mais devagar e aí a voz dele acaba ficando mais grave. Tem gente que começa a falar rápido, daí a voz fica mais fina e, enfim, são novamente infinitas coisas. A articulação que ele tem pra falar, às vezes ele faz junções desconexas de palavras, né? Onde começa a falar uma coisa, depois fala outra que não tem nada a ver, enfim. Acho que eu tô fazendo isso um pouco nesse vídeo, mas. Né? E mas o que? Deixa eu ver o que pode fazer um pouco de sentido. Talvez o relacionamento dele com pessoas, né? Quem são. Ele é casado, ele não é, ele tem filhos, ele não tem filhos. Como ele se comporta com relação aos relacionamentos dele, entendeu? Se ele normalmente tenta prezar de forma leal ou não. Várias coisas assim, entendeu? A facilidade que ele tem para criar intimidade e confiança com as pessoas, ou fazer com que as pessoas confiem nele. Coisas assim, se ele tem algum inimigo, se ele não gosta de algo, se ele não gosta de alguém,
sabe? São coisas assim que podem ser interessantes. Parte de religião também é bacana. Ele acredita em algum deus, em alguns deuses, ele não acredita em nada. Por que que ele fez? Se ele teve alguma experiência na vida com alguma entidade cósmica, alguma coisa assim, entendeu? Às vezes, não necessariamente que tenha acontecido, sabe? Ele tava andando na rua, daí, sei lá, o deus do sol se mostrou diante dele. Não, mas, sabe, alguma coisa que ele atribuiu, sei lá, ele naufragou e foi resgatado. Daí ele atribuiu isso ao deus da sorte. Ou a algum deus mesmo, daí, não sei qual cenário, né? Tô tentando fazer de uma parada mais geral, né? A questão que ele segue, esse cara segue algum código de honra, a filosofia própria dele. Ele tem uma filosofia própria, sabe? Algo que ele deva seguir para se sentir bem consigo mesmo, né? Ou ele, enfim, várias coisas assim. Em questão, sei lá, financeira também pode ser interessante. Onde ele mora, por que ele mora naquele lugar, ele mora ali desde sempre. Coisas assim, entendeu? Tipo, o que ele gosta, se ele tem algum hobby, se ele passa a noite na taverna, ou se ele fica em casa e lê, ou fica jogando videogame. Nossa, eu dei uma misturada legal, né? Enfim, acho que tá fluindo essa generalidade. Acho que eu perdi até um pouco da articulação. Tô tanto tempo sem falar, sem gravar vídeo que porra. Enfim. E eu acho que é isso, né? Eu não tô querendo fazer nada muito longo, eu tô querendo fazer uma coisa mais curtinha. Mas são dicas básicas pra você tentar organizar um personagem. Eu vou tentar gravar um pouco mais de coisa conforme eu for lembrando enquanto eu tô criando esse cenário. Eu vou tentar dar uma organizada na parada do cenário também pra ver se eu mostro isso em vídeo, tento explicar um pouco, porque às vezes as coisas pra mim parecem saudáveis, mas quando eu vejo tá um negócio completamente incoerente, entendeu? E daí tentando explicar e contar como esse universo funcionaria, talvez vocês até me ajudem. Se é que vocês ainda estão aí, né? Mas faz parte, né? Então é mais ou menos isso. Se te ajudou de alguma forma, dá um like aí. Se não ajudou, dá um dislike. Sei lá, mano, faz o que você quiser. Compartilha essa porra se tiver que compartilhar. Se não tiver, não compartilha. Comenta qualquer bosta aí se tiver que comentar também. Se quiser trocar uma ideia, tamo aí. E é isso aí, vida que segue. Foda-se. Falou.